Entramos no segundo bloco do podcast, e é neste momento em que vamos para o ponto-chave do programa: como o rap dos anos 90 retratava a cidade de São Paulo. Antes de mais nada, gostaria de pontuar que o rap é um gênero musical que já sofreu muito preconceito com o passar dos anos. É comum pensar em rap e olhar apenas para o seu lado social, por conta de tudo aquilo que ele representa. Mas é preciso lembrar que o rap é um estilo musical rico em elementos fonográficos, que conta com diferentes efeitos sonoros e se destaca por mixagens sempre muito criativas por parte dos DJs. Fato é que o rap é um tipo de música autêntico. Ele tem ritmo, batida, subtexto e traz reflexões com capacidade de atingir inúmeras pessoas. Em entrevista à Univesp TV e TV Cultura, no ano de 2015, Ricardo Tepperman falou justamente sobre este ponto e até fez um comparativo com a música clássica. É muito frequente que a gente só olhe pro rap pensando no seu viés social. É a música que representa a periferia, digamos, porque de fato é, né, uma música que carrega uma conotação simbólica muito impressionante. Mas os elementos musicais, no mais às vezes, são descartados, não interessam. Um exemplo oposto e radical, quando a gente fala de música clássica, é como se interessasse apenas a música. E o contexto social ou discursos que pudessem vir associados a essa música fossem desprezíveis. Então tem esses dois extremos, né? Então a ideia é que não só rap é música, como é um tipo de música que pode nos ajudar a pensar outros tipos de música. Com isso posto, para podermos compreender como o hip hop dos anos 90 retratava a terra da garoa, precisamos primeiramente entender como eram as periferias de São Paulo na década de 90, pois é lá o lugar onde o rap prospera. Maria Villani é cearense, nascida em Fortaleza, e veio para São Paulo buscar melhores condições para se viver. Ela é moradora do Grajaú, bairro periférico na zona sul da cidade, desde 1975. Viu e colaborou com diversas transformações na região onde mora e conta como era viver lá no passado. Era muito difícil a vida na periferia, né? E especificamente eu falo do Grajaú, porque lá é a minha periferia que virou meu país, né? Grajaú é meu país. Era muito difícil porque eram muitas carências. Não era tão difícil conseguir emprego. Difícil era conciliar, porque tudo era muito longe. E o sistema de transporte era muito precário. Então, as periferias viravam uma espécie de dormitório. As pessoas trabalhavam fora e só estavam em casa na hora de dormir. Não tinha asfalto nas ruas, os asfaltos só nas grandes avenidas. Sistema de comunicação, a gente não tinha telefone, depois chegaram os orelhões, mas tinha numa rua um orelhão e 8 não. Difícil, a gente não tinha um sistema de comunicação adequado, a gente não tinha saúde adequada, a gente não tinha transporte adequado. Então, assim, resumindo, o que eu posso te dizer é que era na minha percepção, uma grande senzala. Villani descreve um cenário em que as condições para se viver eram muito precárias e as oportunidades escassas, e mostra que a realidade vivida pelas pessoas da periferia era difícil. Associado à situação extremamente complicada em que viviam os povos periféricos, haviam, entre os anos 80 e 90, outros fatores políticos, religiosos e sociais do Brasil que fizeram o rap ter o caráter de manifesto, denúncia e defesa de ideais. O professor Acauã Oliveira pode explicar melhor o contexto desta época. Mas na década de 90, alguns fenômenos acho que são importantes para pensar o rap, assim. Você tem uma crise de antigos projetos de desenvolvimento nacional, que é essa coisa de industrialização, desenvolvimento do Parque Industrial Brasileiro, desenvolvimento Você rompe com isso, a partir daí você vai ter uma lógica de privatizações e um crescimento progressivo do agronegócio que vai ter, que a gente tem agora, que acabou essa ideia de industrializar o país para se tornar um país competitivo em termos de mercado internacional. Isso você tem uma crise de uma ideia de Brasil mesmo, uma ideia de nação, uma ideia de nação que entra em crise a partir da década de 80 e 90. Uma massa de população pobre, precarizada, no qual havia pelo menos uma promessa de integração via trabalho, não, uma sociedade salarial onde todo mundo vai ser empregado em grandes indústrias, de repente isso deixa de existir, essa massa é largada à própria sorte. E ao mesmo tempo você tem, para gerenciar essa população de pessoas que são excluídas e que agora não tem horizonte nenhum de inserção, você aumenta a violência policial. Então a polícia de São Paulo se torna mais violenta do Brasil nessa época. O rap não só ilustra a periferia e como é viver lá, mas critica o Estado e a violência policial, expõe a desigualdade social e luta pelos direitos das minorias. A importância de toda essa mensagem passada através do hip hop é que ela representa uma grande massa da população brasileira que se identifica com a lírica dos artistas, conseguindo fazer com que as pessoas se mexam e não se contentem com injustiças. Neste sentido, Cristiane Dias, Abigail Cris, destaca a relevância do rap para a juventude. O hip hop, ele conta, né, sobre as realidades vividas das pessoas que estão dentro das periferias, mas ele denuncia, ele é político, ele é crítico,
e ele faz as pessoas, principalmente as juventudes, a criar uma certa consciência de si. Quando a gente toma consciência de si, do nosso lugar, do nosso espaço, quem somos, e principalmente o vir a ser negro, né? Então o rap, ele faz esse trabalho de transformação. Ter contato com a arte e cultura desde cedo é muito bom para uma criança, pois é possível educar a partir destes meios. Com o hip hop não é diferente. A dança pode educar, como visto o exemplo no primeiro bloco do programa, sobre a relação de Big Girl Chris, seu tio e o breakdance. O grafite pode educar, a música também. O processo de alfabetização é algo que pode ser instigado e aprimorado através destes elementos citados, além de valores que podem ser passados, como a ética e o respeito. Outro fator educativo do hip hop é a conscientização. Para uma criança da periferia de São Paulo, por exemplo, as músicas de rap servem como um ensinamento sobre o que é o mundo e a realidade em que este jovem está inserido. Para uma pessoa que está alheia e longe daquilo que acontece nas áreas mais afastadas do centro, ela pode ficar ciente da dificuldade que é viver em regiões periféricas e conhecer, mesmo que pouco, o que é o preconceito e a violência que aflige os povos de lá. A partir das falas de nossos entrevistados, podemos analisar o que o rap conta sobre a metrópole no final do século XX. A música Da Ponte Pra Cá, dos Racionais MCs, por exemplo, é excepcional. Ela conversa diretamente com a diferença entre classes sociais na cidade. A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não saúde. Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom. Brown e Ice Blue narram um cotidiano da vida na periferia e fazem comparações com outras realidades de vida dentro da própria sociedade. A metáfora existente no título da canção é genial e deixa explícito justamente a desigualdade socioeconômica de São Paulo. A ponte, presente na letra, seria justamente a divisão entre a periferia e os bairros nobres da capital. Quando eles dizem da ponte pra cá, fazem referência à periferia, às favelas e aos bairros mais pobres. É o lado da cidade onde a maioria da população negra e de baixa renda vive, enfrentando falta de recursos, violência, racismo e oportunidades limitadas. Já da ponte pra lá, seria o centro da cidade e as áreas de classes mais altas, onde se concentram o poder econômico e político, os serviços de qualidade e as oportunidades. A música critica a indiferença da sociedade da ponte pra lá em relação à realidade brutal vivida da ponte pra cá, e que só quem é de lá sabe o que é essa realidade brutal. Taíde e DJ1, dois artistas pioneiros do rap nacional, fizeram muito sucesso nos anos 90 e, em 1988, lançaram a canção Homens da Lei. Cuida do povo de São Paulo, de Osasco e ABC. A polícia paulistana chegou para proteger. Policial é marginal e é essa lei do cão. A polícia mata o povo e não vai para a prisão. São homens da lei, reis da Zona Sul, vestidos bonitinhos no seu traje azul. Canção esta que fala sobre a violência em São Paulo e municípios vizinhos, como Osasco e o ABC Paulista. No decorrer do som, Taíde disserta sobre o tratamento dos policiais para com as pessoas da periferia, dizendo que a polícia está mais para uma ameaça do que de fato defensores do povo. Esta é uma música que dialoga bastante com os dias de hoje, pois não é difícil ver nas notícias e matérias de jornal falando sobre a opressão da polícia e o Estado para cima de jovens negros e da população periférica. É possível dizer que as músicas citadas anteriormente conseguem evidenciar aquilo que realmente se passa nas periferias paulistanas. O fato do rap dar visibilidade para partes menos favorecidas da cidade é algo muito relevante, ainda mais na década de 90, pois naquele período as periferias e as áreas mais afastadas do centro não eram muito documentadas pela mídia. Guilherme Cres deixa claro que é isso que o hip hop de 90 conta sobre São Paulo. Cara, eu acho que ele passava muito a imagem da periferia de São Paulo, que era algo que não era retratado nem em filmes, nem na mídia, nem em outros lugares. E aí eles faziam questão de retratar isso até pra mostrar essa realidade que tentavam omitir, né? Tanto que alguns até vieram a ser censurados de alguma forma, aconteceu com facção, com Racionais, mas eles contavam a realidade da periferia. Outra coisa que ela retrata, talvez, além disso, eu acredito que seja um pouco da região central ali, porque, como eu falei, os encontros acontecendo nessa região central, então parte da cidade que o hip hop estava presente era ali também. Para Maria Villani, o rap é capaz de nos levar para lugares pouco conhecidos da cidade de São Paulo, mas é necessário repertório para compreendê-lo e entender o que a música quer dizer.
Eu acredito que se a gente trilhar essa estrada aí que o hip hop abriu, o hip hop vai me levar aos cantinhos ocultos da cidade, àqueles lugares que eles não são invisíveis, e acontece que não querem ver. Vamos visitar uma ocupação, mas não vamos visitar uma ocupação que é uma mansão abandonada e que os artistas se reuniram ali. Ele nos leva para conhecer as ocupações, ou seja, um terreno que não tem nada e você começa a se juntar e começa a fazer as pessoas começam a fazer as suas habitações. O hip hop nos mostra a favela. Eu posso escutar uma poesia do hip hop e simplesmente achar bonitinha e passar batido, mas o objetivo do hip hop não é esse, é dizer, venha, é aquela coisa, eu não posso trazer o sol para ti, mas eu posso pegar na tua mão e dizer, Felipe, vamos ver o sol. Estes lugares ditos por Maria podem ser revividos, e não só pela poesia e pela música, mas também através da pintura e arte visual, que é o caso do grafite. Nika conta que o grafite, por exemplo, uma das 4 vertentes do hip hop, atua de forma semelhante às rimas e letras de rap, ao trazer mais cor para pontos abandonados no meio urbano, ao transmitir mensagens de protesto, ao ajudar pessoas da periferia a ressignificar suas moradias, dentre outras coisas. Então levar cor, beleza nesses lugares assim, eu acho que existe uma contribuição em forma de frase, de apoio, de mensagem para essas pessoas que vivem ali, para as crianças, moradores que não têm acesso a uma galeria, até a um centro cultural mesmo, que jamais poderia pagar por uma arte que é feita, o material hoje em dia é meio caro, né? E eu acho que esse ato é de protesto, né, e continuidade do hip hop, é fazer trampos e até mesmo o picho, né, que é o picho protesto, assim, ele é feito em alguns lugares para realmente ser chamado a atenção. A cultura black dos anos 80 e 90, em conjunto com o impacto do hip hop naquele período, foram essenciais para a criação de uma identidade e conseguiram conquistar os seus pupilos, que, por sua vez, iriam ajudar cada vez mais a espalhar aqueles ideais e valores construídos. Ao mesmo tempo que o rap ajuda a refletir e traz essa sensação de pertencimento, ele tem uma força política gigantesca. MC Suave dá ênfase no lado político do hip hop. Explica que o rap um dia foi como a voz de protesto da periferia e que, na sua opinião, hoje em dia o gênero musical evoluiu, criando ramificações e não é mais só a voz das minorias, podendo se relacionar com diferentes realidades. O rap sempre teve uma importância política e social muito forte. Como eu disse anteriormente, o rap também foi a voz de protesto da periferia, daqueles que não tinham a voz. Então o rap, por muitas décadas, serviu para ser a voz da periferia. E isso de várias formas. Eu acho que hoje o rap ele mudou muito. O rap não é mais apenas uma voz da minoria, ele é uma voz de todo mundo. Então hoje o rap eu diria que ele é universal. E hoje você tem várias formas de rap. Tem o rap mais animado, mais pra festa. Tem o rap de responsabilidade sociocultural. Tem o rap do duelo de MCs, né? Então tem vários tipos de rap. E isso fez com que o rap crescesse e, claro, atingisse todos os públicos. No fim das contas, o rap não apenas retrata São Paulo, ele a interpreta, a questiona e a transforma. Cada batida, cada rima e cada história contada reafirmam o papel do gênero como expressão autêntica da vida urbana. E talvez a principal mensagem transmitida através desse estilo musical é que São Paulo não é apenas uma metrópole repleta de prédios. É a selva de pedra, que é complexa e às vezes até cruel, mas é um espaço de vozes, de diferentes culturas, resistências e possibilidades. E ouvir essas vozes é também uma forma de entender e de reinventar a cidade em que vivemos.